Vamos fazer esse vídeo bem breve sobre endocardite infecciosa, usando aquela técnica que eu fiz sobre leitura. Então a gente tem o tema endocardite infecciosa e vai ver quais são os subtemas, né? O que a gente precisa entender sobre endocardite infecciosa. Então, a primeira coisa é o conceito, entender o que é de fato. Depois, patogenia. Então, na patogenia, a gente vai ver como se forma a endocardite, como que se desenvolve a endocardite sobre válvula nativa do coração. Depois, a gente vai ver como se forma a endocardite sobre prótese valvular, como se forma sobre marca-passo desfibrilador. Tem essas três maneiras aqui que ela pode se desenvolver, devem ter mais, mas a gente vai ler essas três. Anatomia patológica, para entender melhor quais são as mudanças ali a um nível mais aproximado no cardíaco, certo? Dessa entidade patológica. E depois a etiologia, né? Qual que é a causa? A gente vai ter diferentes causas para diferentes estruturas, né? Ou seja, para a válvula nativa a gente vai ter algumas causas, né? Alguns grupos infecciosos. Para cardite usada de droga por via parenteral, a gente vai ter outras causas. Endocardite sobre prótese valvular, outras causas, e endocardite sobre marca-passos desfibriladores também. Vai ver essas diferentes causas aqui, tem um quadro, inclusive, que vai trazer a diferença entre os achados, né, incidência de válvula nativa para área, nosocomial, relacionado com cuidados sanitários, para os drogadictos, depois para a válvula protésica, como protéese precoce, para marcadores, marca-passos. Esse quadro que está mostrando para a gente mais uma base sobre etiologia. Depois o quadro clínico. Né? E aí o quadro clínico vai ser diferente para cada uma delas também. Então a gente vai ter um quadro clínico específico sobre válvula nativa, com sinais, etc. Um quadro clínico para endocardite em usuários de drogas, por geral, vai ter alguma ação, e uma endocardite sobre prótese valvular, também sobre os marca-passos desfibriladores, né? Então, cada um deles aqui vai guardar as suas características únicas, e por isso a gente vai ler para cada um, por isso que vão se repetir aí algumas, para a gente entender, na verdade, as subclasses do tema, né? Depois a gente desce para explorações sanitárias, né? O exame a gente pede. Aí os exames vão ser os mesmos, né? Para todos eles, né? De acordo com o quadro, obviamente, mas os exames são os mesmos. A gente tem hemocultivo, tem o ecocardiograma, dá para observar que vegetações válvulas pelo eco, usando o eco. A gente vai ter gestão de outras técnicas de imagem, análise de esses laboratoriais, eletrocardio e radiografia de tórax. Então, esses todos, mas acho que os principais aqui vão ser o hemocultivo de fato, para a gente identificar o agente, e o ecocardiograma para poder observar a válvula e até para acompanhar, estadiar, né? E aí, diagnóstico, o que tem no diagnóstico? Diagnóstico vão ser a consideração dos critérios, né? Quais são os critérios para diagnóstico, de fato? Que a gente tem? Quais são os achados? Quais são os achados no estudo laboratorial? Quais são os achados clínicos? E aí uma base aí com cálculo, tem os critérios de Duke e Durac lá. Não vou fazer esse vídeo. Então a gente vai ter critérios maiores e critérios menores, igual os critérios de Framingham, ou critérios Framingham, ou Philip Kimball. Na verdade, são Framingham mesmo. Então a gente tem os critérios maiores, critérios menores, e aí se o paciente tiver. Vou trazer aqui para mostrar os critérios, né? Legal de entender. Pronto, agora eu consegui alterar entre as cenas aqui, num cortezinho. Então vamos lá. Então quais são os critérios? Qual que é o conceito dos critérios? A gente vai ter alguns critérios maiores, critérios menores. E aí para diagnosticar, como que vai ser? O diagnóstico definitivo vai ser a gente observar 2 critérios maiores, ou observar um critério maior mais 3 menores, desses aqui, ou 5 menores, né? A gente tem 6 critérios menores, se tiver 5 desses 6, é diagnóstico definitivo. Aí também tem diagnóstico possível, né? Ou diagnóstico já excluído. Então tem os critérios para a gente fazer o diagnóstico de fato,
é, observar um diagnóstico possível ou descartar o diagnóstico de endocardite infecciosa, certo? Então, essa discussão vai ser bem grande, na verdade, porque a gente tem que pensar nas possíveis causas, né? Pensar nos possíveis agentes infecciosos, entender como é que o agente entrou nesse organismo, é, pensar e pensar nos testes, né, diagnósticos e pensar no diagnóstico em si, utilizando os critérios, né? E além de pensar no tratamento no segundo momento, né? Então tem um prognóstico aqui, é, a gente vai pensar sobre o prognóstico também, fazer essa leitura, e pensar sobre as normas gerais do tratamento. Quando entrar em tratamento, vai pensar em normas gerais de tratamento, a gente vai ter tratamento específico para cada tipo de agente desses, né? Um tratamento domiciliário, tratamento antibiótico, e aí tratamento antibiótico começa, né? Falar sobre Streptococcus viridae, viridans, Streptococcus bovis, específicos, sensíveis à penicilina. Depois, os que não são mais sensíveis à penicilina, a gente vai usar outras coisas. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, né? O grupo A, Streptococcus do grupo B, C e G. Depois, Enterococcus, Streptococcus viridans resistentes à penicilina, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativo, né, o Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis também, endocardite Staphylococcus aureus ou Staphylococcus coagulase negativos sobre a válvula nativa. Então, vai ter algumas considerações específicas para a gente pensar, né? Então, tratamento antibiótico para cada um desses, para fungos também. Então, a gente tem que pensar que a gente pode ter essa endocardite infecciosa fúngica, né? Não pode esquecer disso. Alguns outros micro-organismos aqui, né? O difteromorfo, né? O Corynebacterium, acho que é um diplococo, né? Mas não tô certo. Coxiella, certo? E aqui depois pensar sobre tratamento cirúrgico, provavelmente para extirpar uma válvula que sofreu uma alteração morfológica muito importante e que não é passível de remissão com um tratamento medicamentoso, né? Pensar aqui sobre outros tipos de intervenção e profilaxia quando for necessário em relação a alguns quadros que a gente vai dar uma lida e observada aqui, né? Então essa é a ideia do livro, né? A gente entender isso com essa organização, sempre pensando na válvula nativa do paciente, depois válvula protésica, ter um cuidado específico, né? Um cuidado mais essencial com o paciente que utiliza a droga por via parenteral, né? E, é, e depois pensar nos diferentes tipos de tratamento para cada tipo de agente infeccioso desses. Então, talvez seja importante a gente ter essa abordagem aqui, fazer essa abordagem mais macroscópica sempre para cada tema de discussão. E aí, para completar a discussão, eu trouxe esse fluxograma que eu mesmo montei dos critérios de Duke e Durac para diagnóstico de endocardite infecciosa, né? Então, como funciona o fluxograma e como funciona como funcionam os critérios de fato. Então, a gente tem critérios maiores e critérios menores, né? Dos critérios maiores, nós temos o hemocultivo positivo para bactérias que são previamente conhecidas como causantes de endocardite infecciosa, evidência de afetação endocárdica em vegetação, abscessos ou deiscência de válvula protésica. Como que vê essa evidência? Com o eco, né? Então, isso aqui foi um hemocultivo e um eco. O paciente possui um maior, se o paciente já possui dois desses critérios aqui, se ele tem vegetação ou hemocultivo positivo, já é diagnóstico de endocardite infecciosa, vai fazer o tratamento conforme a bactéria que causou. Se o paciente possui um maior somente, aí a gente vai, ele possui, ou se ele possui zero maiores, né, a gente vai vir aqui olhar para esse outro lado. Então ele possui zero maiores, possui um maior ou zero maiores, né? Coloquei só um maior. A gente vai vir aqui olhar os critérios menores, certo? E aí, dos critérios menores, qual que a gente tem? Cardiopatia predisponente ou uso de droga intravenosa,
febre maior ou igual a 38 graus Celsius, fenômenos embolígenos vasculares, né? Fio de êmbolo, tromboembolia, eco sugestivo de endocardite, de endocardite infecciosa, mas não cumpre o critério maior, que são a vegetação, os abscessos e a deiscência de válvula protésica. Então, um eco que sugere de alguma outra maneira, né, que a gente tem endocardite infecciosa. Ou uma evidência, por exemplo, microbiana no hemocultivo, que não está sugerindo nenhuma das bactérias que são reconhecidas aí causantes de endocardite infecciosa. Então ela vai entrar como critério menor. Né? E como que a gente calcula aqui? Se a gente tem 5 dos critérios menores, sem nenhum maior, então possui 5 dos critérios menores, endocardite infecciosa. Se esse paciente passou aqui com um maior e ele tem mais 3 menores, diagnóstico endocardite infecciosa. E se ele tem menos de 5 menores, sem nenhum maior, ou um maior e menos de 3 menores, que é esse caso aqui, o diagnóstico de endocardite infecciosa ainda é possível, mas é deficiente, né? É deficiente para identificar um diagnóstico definitivo de endocardite infecciosa, mas ainda é possível. E aí os critérios que rejeitam de fato o diagnóstico, né, que recusam o diagnóstico, excluem a possibilidade de diagnóstica, são um diagnóstico assertivo por outra causa, né? Mesmo a gente tendo 3 critérios menores ou 4 critérios menores, mas nenhum maior, por exemplo, tá no diagnóstico possível, mas deficiente, né? Se não tem outro diagnóstico, a gente usa esse. Mas, se tem um outro diagnóstico que é assertivo, observa as causas e explica as causas, né? As causas encaixam nesse outro diagnóstico, a gente exclui endocardite infecciosa e faz o tratamento com base nesse outro diagnóstico. Ou se o tratamento antibiótico curar o paciente em até 4 dias, né? Porque se curar o paciente em até 4 dias também exclui endocardite infecciosa, sabendo nós que o tratamento para endocardite infecciosa é um tratamento mais arrastado, mais longo, né? Ele não vai curar o paciente em até 4 dias. Então, se o paciente foi tratado com antibiótico e sarou em 4 dias, a gente já sabe que não é endocardite. Né? Então, é bastante interessante esses critérios de Duke-Turak. Esse aqui é o que eu vou enviar lá para a professora. Né? E vamos dar uma olhada mais em o que mais o livro sugere, o que mais o livro vai ensinar a gente em relação a esse assunto. Mas o vídeo que vai ficar por aqui. Possivelmente, faça um vídeo aqui do compêndio, né? O compêndio que vai fazer essa explicação bem brevemente sobre endocardite, falar das etiologias mais comuns, falar do quadro clínico, da endocardite, quadro clínico para endocardite dos usuários de droga por via parenteral, prótese valvular, marca-passo desfibrilador, os exames, né? Vai falar sobre os exames, o prognóstico e o tratamento, e aqui ele vai focar mais no tratamento, né? Esses compêndios, eles dão um foco de fato no tratamento, às vezes trazem alguma coisa de fluxograma de conduta, mas usualmente é tratamento. Né? Então talvez eu faça um vídeo aqui trazendo algumas compreensões sobre esse texto aqui, eu acho que vai ser o mais provável mesmo que eu vou fazer. Certo? E para finalizar, de fato, aqui é só a nossa discussão. Eu vou trazer alguns quadros que a professora disponibilizou aqui sobre a classificação, as manifestações e falar sobre algumas manifestações clínicas que a gente tem que acontecem comuns para quando a endocardite ela dissemina, né? Quando a gente tem a disseminação de fato pela via hematogênica. Então, observando aqui a classificação, que a gente pode dizer? Que a gente pode classificar, né, as manifestações da endocardite como aguda ou subaguda, certo? No caso dela ser aguda, a gente vai ter, obviamente, uma instalação súbita da doença, né, um dano estrutural produzido nas estruturas cardíacas, um quadro febril alto, né, geralmente de 39,4 a 40 graus, bastante alto no quadro febril,
E a gente vai ter disseminação hematogênica, né? O que vai produzir para a gente os êmbolos sépticos, provavelmente aí com algumas manifestações, como essas manifestações nódulos de Osler, essas lesões de Janeway, petequias de modo geral na ponta dos dedos e essas hemorragias em astilha, né, que são embaixo da unha, certo? Então, esse vai ser o quadro que a gente tem para via aguda, né, a manifestação aguda da doença. Para a manifestação subaguda da doença, a gente tem uma instauração bem progressiva, e é bem progressiva mesmo, né? Tanto que o diagnóstico se dificulta ali, pelo que o livro fala, se estende aí o período para conseguir fazer o diagnóstico de fato, de 4 a 5 semanas. O dano estrutural no coração é mais raro de acontecer, pode acontecer, mas é mais raro. Se a gente tem um quadro febril, sim, se tem um quadro febril, mas ele é mais baixo, né? Uma febre mais insidiosa, de até 39,4, né? A gente tem uma alta aí, mais do que 38, maior ou igual a 38, mas de até 39,4. A gente vai suspeitar mais de um quadro subagudo. Esse quadro subagudo é de mais difícil diagnóstico, né? Porque as manifestações são muito lentas, elas vão se confundindo com manifestações de outras condições. Inclusive, essa manifestação aqui de febre no quadro subagudo, ela não acontece muito comumente nos anciãos e nas pessoas muito débeis, porque elas têm a resposta imune um pouco pior, e aí a gente sabe que a febre é uma produção de resposta imune. E a disseminação hematogênica na forma subaguda, ela não acontece, né? Então a gente provavelmente não vai ter essas complicações com a êmbolo distal, etc. Na clínica, então, o que a gente vai observar nos dois quadros de modo geral, mas a gente está falando mais sobre a produção aguda, né? A febre, né, que é o mais comum, a infecção mais comum. Aí o livro fala de um sopro cardíaco, que é uma afecção bastante comum mesmo. Sobretudo se a gente tem a própria infecção vai produzir, a própria infecção do endocárdio vai produzir certa êxtase sanguínea. E sobretudo se a gente tem afecção de válvula, né? Tanto a aórtica quanto o mitral, que são as duas mais comuns, a gente vai ter o fluxo sanguíneo produzindo turbulência ali na passagem, quando na passagem por essas estruturas, quando a gente tiver afecção delas. O livro fala de esplenomegalia, e a esplenomegalia se dá porque a gente, de 15 a 50% dos pacientes, e a esplenomegalia se dá porque é uma reação que envolve o sistema imune, né? O sistema imune está tentando combater, então a gente vai ter uma alta contagem de leucócito e a gente vai ter uma anemia normocítica, então quer dizer que alguns desses dessas hemácias, alguns desses eritrocitos, eles estão morrendo no spleen, né, no baço. Manifestações neurológicas é quando acontece o êmbolo distal, e a gente tem de 20 a 40%, ou seja, né, esse êmbolo séptico distal no sistema nervoso central é muito comum. Calafrios, né, que é uma afecção que está próxima aí à febre. Então a gente vê quadros mais comuns, mas para gravar os quadros mais comuns. E indo para essas manifestações clínicas que a professora colocou aqui, a gente tem hemorragia lineal subungual, que é essa hemorragia ilha, né? É astilha. Para ver o significado real da palavra. Pronto. Astilha é lasca, né? Lasca de madeira. Então, parecem umas lascas de madeira que entraram dentro da unha aqui, mas isso aqui é sangue, né? Então a gente vai ter essa produção sendo comum para a doença. Os nódulos de Osler, né? E as lesões de Janeway. E a diferença entre um e outro, na verdade, ó, se a gente observar o nódulo de Osler, ele é um nódulo que produz dor, né, acompanhado de dor local, e ele é ligeiramente elevado, né? Eu acho que essa é a grande diferença, que ele é ligeiramente elevado. A diferença da lesão de Janeway, né? A lesão de Janeway é uma mácula, um nódulo eritematoso, mas ele não tem essa elevação, né? E é considerado patognomônico em endocardite bacteriana.
mais do que o nódulo de Osler é a lesão de Janeway. Então a diferença de uma para outra, aqui a gente tem os nódulos de Osler, né? Tá mais fácil de ver nesse daqui da mão, né? Que é uma bolinha ali, uma bolinha de cor púrpura, né? Normalmente com sangue dentro. E as manchas de Janeway são manchas de fato, né? Ela é hematoma, né? Mas ela é mais mancha, ela não é tão sobrelevada. Esse daqui para mim tá mais claro, inclusive parecem petequias, né? Que é uma mancha mais alongada, né? Uma petequia mais alongada. Os nódulos de Osler são mais comuns nos dedos e as lesões de Janeway são mais comuns na palma e nessa região mais proximal do dedo, né? Nos pontos mais distais do dedo a gente vai ter mais nódulos de Osler. E é isso que eu queria trazer, eu acho, né? Então aqui a gente tem a lesão subungual, as lesões de Janeway, né? Dedo, esse aqui e tal. E os nódulos de Osler, que são sobrelevações de fato, e é isso que diferencia bastante. Petequias no olho. E aí o livro traz um outro acometimento que é uma lesão hemorrágica na retina, né? São as manchas de Hoth. O livro sugere que elas não são tão comuns de acontecer, e também não são patognomônicas dessa doença, né? Mas elas podem acontecer. E aí, o que a gente tem? Hemorragias retinais, né, retinianas, com centro pálido de cor branca, compostos radiadas por fibrina coagulada. E aí a gente consegue observar aqui o centro branco, né? E aqui provavelmente essa parte mais clara aqui é fibrina coagulada, que a fibrina é branca também, ela vai atraindo depois eritrócitos. Aqui de novo, ó, a gente tem um centro branco e coagulação em volta, né? Então essa é a mancha de Hoth. Ela é observada com um oftalmoscópio, né? A gente não consegue observar essa lesão a olho nu. Tem que ser utilizado, tem que ser feito o exame, né, com o oftalmoscópio. Eu acho que isso é o principal, né? Acho que essa é a discussão principal. O tratamento de maneira geral contra estafilococo, streptococo e enterococo vai ser a vancomicina, né, amplo espectro, ou ceftriaxona de terceira geração, também por 24 horas aí. E aí, quando a gente tiver a confirmação quando a gente tiver a confirmação do agente infeccioso, vai mudando um pouco, né? Então a gente confirmou o Streptococcus viridans, vai mudar para penicilina mais gentamicina, e aí os alérgicos à penicilina vão usar vancomicina de fato. Se forem outros streptococcus, né, penicilina para esses outros tipos. Se forem enterococcus, penicilina e gentamicina também. Staphylococcus aureus vai ter que são susceptíveis à meticilina, nafcilina ou oxacilina, né? Pelo que eu tinha uma discussão no Brasil. E aí os alérgicos à penicilina vai ser cefalozin ou vancomicina, né? Mas a gente vê que a vancomicina é mais utilizada, ela é amplo espectro, de fato, né? Se bem que o livro vai trazer, e aí o estudo da garota que eu vi no estudo medicina ou algo do tipo, né? Um canal interessante no internet, vai sugerir que a gente pode ter cepas resistentes, né? Aí, se a gente tiver cepas resistentes como Marsa ou Virsa, deve-se adotar alguma outra estratégia terapêutica. Então, o antibiótico não funcionou, vou descartar o diagnóstico? Não, não exatamente, né? Tem que pensar em uma cepa resistente e a mão de um antibiótico que foi produzido justamente para essas cepas resistentes, né? De espectro. E é isso, essa discussão sobre endocardite. Se tiver algo mais a adicionar, adiciona numa outra discussão.